Vamos lá, oitavo ano. De volta aqui com as nossas videoaulas. Nós estamos na 13ª videoaula de geometria, certo? E aí nós vamos continuar aí com a área de figuras planas, certo? Um pouquinho diferente das que a gente estudou na aula passada, mas não muito. Vocês já sabem aí as regrinhas, né, de medir a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo, né, do trapézio, mas a gente vai revisar um pouquinho. E aí o livro de vocês, como vocês podem observar aí, eles não trazem muita coisa, né? E como a gente está nessas aulas de forma remota, não tem como avançar, né? Mas vamos aproveitar o que a gente conseguir e no próximo ano, com fé em Deus, vai dar certo. A gente termina de aprender esses conteúdos. Então vamos lá. O paralelogramo, como é que se calcula a área dele? A área de um paralelogramo é igual ao produto da base pela altura. Isso aqui nada mais é de que você observar aqueles desenhos que a gente estudou na aula passada. Aqui é a B, aqui é a altura, aqui é a minha base, a base do meu paralelogramo, a altura do paralelogramo. E ele disse aqui que é igual ao produto da base com a altura, que é produto. Produto não é resultado de uma multiplicação? Então, se eu tiver meu paralelogramo, que eu tiver aqui 4 centímetros de medida, por exemplo, aqui eu tenho 2 centímetros de altura, é só eu dizer que a área do meu paralelogramo é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área, certo? Aí vamos aqui para nossas figuras. Nós temos aqui este paralelogramo e tem esse traçozinho aqui, que ele aqui é só para representar a altura, porque eu não posso dizer que essa reta aqui representa a altura de uma figura. Por quê? Porque ela não está reta, ela está inclinada. Como o nosso desenho aqui, ó, ele tem esses dois lados retos aqui e esses dois segmentos de reta aqui, ó, que estão um pouco inclinados, nós não podemos determinar a altura aqui, ó. Eu vou medir isso aqui é a altura. Não, está errado. Nós traçamos essa retazinha aqui, ó, formando dois ângulos retos, que é para provar que ela está retinha. E isso aqui determina a altura desta figura. E aqui é a minha base. E aí, ó, para mim calcular a área dela, né, a área desse paralelogramo, eu vou multiplicar essa base, né, B, vezes esse H de altura. Aqui é só para mostrar a fórmula. Digamos que esse paralelogramo ele tivesse 5 centímetros de altura, né? E ele tivesse aqui 4 centímetros de base. Aí nós iríamos calcular a sua área assim, ó. A área desse paralelogramo seria igual a quem? A base vezes a altura. Quem é a base? A base é 4, a área do paralelogramo. Minha base é 4 vezes a minha altura, que é 5. A área desse paralelogramo seria igual a 20 centímetros quadrados, certo? Calcule a área do paralelogramo abaixo. Foi o que nós acabamos de fazer. Esse nosso paralelogramo aqui, ele tem o quê? 21 centímetros de base, certo? E aí ele tem aqui 10 centímetros de altura. Olha o cálculo que foi feito aqui, ó. A área é igual, base vezes altura, é a nossa formulazinha de calcular. A área é igual, quem é a nossa base aqui, ó, no desenho, 21, vezes a altura, que é 10, multiplicou 210 centímetros quadrados de área. Professor, o que é a área que eu não estou entendendo? A área é isso aqui, ó. Todo esse campo que estiver limitado por estes segmentos de reta. Isso aqui é a área dessa figura, é tudo que tiver na linguagem popular dentro, nessa parte de dentro aqui, ó, limitada por estes segmentos de reta, né? Eu estou dizendo assim porque tem aluno que pergunta, professora, mas o que é a área? Onde é que fica a área? O que quer dizer essa área? Porque, na verdade, a palavra área tem vários significados. Na nossa geometria, a área é essa parte aqui, ó. Esse campo aqui que fica limitado pelos segmentos de reta. Agora nós vamos falar aqui do triângulo, né? A nossa fórmula que nós já estamos quase careca de saber, que nós estudamos essa fórmula
medida de área de triângulo desde do primeiro ano, lá, desde pequenininho, né? E aí nós temos aqui nosso triângulo, como eu já mostrei, né? No retângulo. Quando eu tenho um segmento de reta inclinado, eu não posso determinar a altura da minha figura por esse segmento inclinado. Eu preciso traçar nele um segmento que vai formar um ângulo reto, no caso desse triângulo aqui, ó. Nós estamos falando desse triângulo grande, não desses pequenininhos, desse grande, tá bom? Aí determinou aqui, ó, traçou bem no meio aqui essa reta. E essa reta só pode estar aí? Não. Ela pode estar aqui também, ó. Desde que ela forme um ângulo reto aqui, ó. Ela pode estar aqui, ó. Certo? Pode estar bem aqui. Aqui pode ser determinada a altura por aqui, professor? Pode sim. Se no seu livro ou em um outro lugar, uma atividade que você estiver fazendo, o seu triângulo não tiver isso aqui, tivesse aqui a mesma coisa, tá bom? Se o segmento de reta para determinar a altura não tiver aqui, ó, no centro do triângulo, ele vai estar aqui, ó, externamente. E aí, sendo assim, a nossa área, B de base e H de altura. Não tem nenhuma medida aqui, né, nesse triângulo, mas se tivesse, nós íamos dizer que a área seria igual. Quem é a minha base? A medida que está aqui, digamos que aqui é 3, não, bota um maior, 6. Eu tenho um triângulo que tem 6 centímetros de base. Então, no lugar de B, que é base, eu vou escrever 6 vezes o meu triângulo tem 4 centímetros de altura. 4 vezes 6. 6 vezes 4. 6 de base e 4 de altura. O 2 é de onde, professora? Da regra. Ó, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, esse 2 ele vai aparecer toda vez que você for calcular a área de um triângulo. Aí você só multiplica, ó. 6 vezes 4 vai dar 24, dividido por 2. A área desse triângulo será igual a quanto? 12 centímetros quadrados. É simples. Eu acho até que vocês já sabem disso aí. Tenho quase certeza. Agora nós vamos para uma nova figura, que é o trapézio. O trapézio, ela tem uma base menor, tem uma base maior e a altura também é aqui, ó. Ela é determinada assim, com esse segmento de reta que traçar dentro dele ou que seja fora, igual mostrei lá no triângulo. Porque se você observar esse segmento de reta, ele é inclinado, não é isso? Nós não podemos determinar a altura de uma figura pelo segmento de reta inclinado. Aí ele está mostrando aqui, ó, a área determinada por A, todas elas, B, é a B maiúsculo, ó, B maiúsculo é a base maior, essa maior aqui. Se tiver virada, professor, tá na mesma, a base maior vai ser sempre a base maior, não importa se ela tá aqui ou aqui. Tô falando assim porque também há perguntas nesse sentido. O B minúsculo é a base menor e o H é a altura. E aí você só substitui aqui. Lá no teu trapézio tem lá as medidas, aí você vai dizer que a área, deixa eu ver qual é a medida da minha base maior, digamos, aí você vai substituir 2, mais a medida da minha base menor é 1, vezes a altura, qual é a altura? 3, só um exemplo, dividido por 2, você faz o mesmo processo, calculou, simples assim. Aí ele tem aqui um exemplo, deixa eu apagar aqui, ele diz assim: quantos metros quadrados de cerâmica serão necessários para revertir completamente uma sala de aula que mede 5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura? Como é que eu vou saber? Eu vou calcular a área desta sala. Como é que calcula? Ora, vocês não já viram como é que calcula a área do retângulo? A área é igual base vezes altura, não é isso? Quem é a nossa base? Ó, nossa base é essa, 5 metros. Quem é a altura? 4,5. Então, a área vai ser igual a base, que é 5 vezes
a altura, que é 4,5. Você só multiplica, ó, 4,5 vezes 5. Vezes 5 vezes 5, 25, foi 2, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Então, vai dar 22 metros e meio. É a área desta nossa sala. Ele diz quantos metros quadrados de cerâmica? Nós vamos usar 22 metros e meio de cerâmica para revestir esse piso dessa nossa sala. E o que é isso, professor? Isso ele quer simplesmente que você coloque em prática o que você aprendeu quando você aprendeu a calcular a área de retângulo. Por que eu tenho que aprender, professor, a calcular a área de retângulo? É exatamente para isso. E triângulo, não existe sala triangular, mas às vezes existe uma sala que ela não é totalmente retangular e nem totalmente quadrada, né? Principalmente agora que o povo aprender a fazer umas paredes assim meio arredondadas, meio de canto. E aí você precisa, e você vai medir só o piso de sala? Também não é, você vai medir terreno, você vai necessitar desses conhecimentos para várias medidas, né? De área, de várias coisas na nossa vida nós precisamos. Até no dia a dia nós usamos essas medidas, não é isso? Você quer pintar a parede da sua sala, você vai ver a sua parede, você tem uma porta, você tem uma janela, você tem que tirar as medidas dessa porta, a medida dessa janela para você dar o desconto na parede para saber a quantidade de tinta, né? Para você pintar. Então, esses conhecimentos aí você vai necessitar nessa parte, tá bom?